estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Como funcionar o centro espírita durante a pandemia? Descubra o que os centros espíritas estão fazendo para manter suas atividades e continuar a atender milhares de pessoas. Dia 6 de junho, teremos o Espiritismo em Ação. São mini cursos online com o tema O Centro Espírita em Tempos de Pandemia.
Venha e participe. Acesse cursodeespiritismo.com e se inscreva. Senhor Jesus, divino amigo, abençoe a nossa reunião pública da noite de hoje. Abençoa, Senhor, a atividade doutrinária que realizaremos de estudo do Teu Evangelho, de aprendizado à luz da doutrina espírita. Que os bons espíritos dirigentes desta casa possam estar conosco, Senhor. Abra-nos as mentes e os corações para que possamos explanar com sabedoria sobre o tema proposto para a noite de hoje. Abençoe a todos os participantes desta casa espírita que assistirão à nossa reunião pública. Graças te damos por tudo, em teu nome, em nome dos espíritos amigos que nos dirigem. Iniciamos a nossa palestra dizendo muito obrigado e que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Meu nome é Geraldo, sou da cidade de Goiânia, Goiás, e tenho a alegria de participar com vocês desta reunião pública, de colaborar com o Centro Espírita Chico Xavier na sua reunião pública. Em nossa casa espírita, então, na noite de hoje, trataremos do tema A Vida Depois da Morte. Como vocês podem ver, desse slide inicial que se encontra do lado aqui. E para podermos falar sobre a vida depois da morte, nós precisamos de tratar também de um tema que a doutrina espírita nos ensina, de uma revelação. A revelação de que não existe para nós a morte. Então, o Espiritismo nos vem trazer o conceito de desencarnação. Vamos passar então alguns slides e vamos lembrar que para o mundo a palavra morte tem o seguinte significado. Morte é ato de morrer, fim da vida, termo, destruição, cessação completa e definitiva das atividades características da matéria viva. Isto é o significado da palavra morte, segundo o dicionário. E morrer é deixar de viver, finar-se, falecer, perecer, extinguir-se, aniquilar-se, deixar de existir, ainda segundo o dicionário. Aí é que está a distinção, meus irmãos, minhas irmãs. Então, entre a palavra morte e morrer e desencarnar. O Espiritismo nos ensina que a morte, que o morrer, ele diz respeito tão somente ao nosso corpo físico, biológico, que por ocasião da morte ou da cessação da vida, ele vai se dispersar, ele vai ser corroído pelos vermes, vai ser enterrado, esse sim vai morrer. Mas que no que diz respeito ao espírito, a morte não tem nenhum significado. Porque, com relação ao espírito, ocorre a desencarnação, que é o deixar o corpo físico. Então, por ocasião daquilo que o mundo chama morte, ocorre a libertação do espírito. Melhor dizendo, o espírito, como vocês já puderam perceber até aqui, não morre. Vamos ver qual é o conceito de desencarnação? Manuel Flamengo de Miranda diz-nos o seguinte: a desencarnação é o fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. Então, nos ensina Manuel Flamengo de Miranda
que desencarnar é libertar-se. Se reencarnar, que é também um fenômeno conhecido de nós, espíritas, se reencarnar é a volta do espírito ao mundo material por intermédio de outro corpo formado para o espírito, para nós. Então, é a ligação com o corpo físico, é o aprisionamento do espírito, a reencarnação. A desencarnação é o fenômeno inverso, é a libertação do espírito. Após uma vida de tantos e quantos anos, então o espírito, o corpo vem a morrer e o espírito deixa esse corpo físico por ocasião daquilo que nós chamamos morte. E Emmanuel nos ensina que desencarnar é simplesmente mudar de plano, como alguém aqui na Terra se transferisse de uma cidade para outra, aqui no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então, recordando, né? A morte não tem mais significado para nós, os espíritas, não tem mais sentido, porque nós sabemos que para o espírito a morte não existe. Para o espírito existe somente uma mudança de plano. Melhor dizendo, existe o nosso retorno para o plano espiritual, sem que este fato altere a nossa maneira de ser. A pessoa que é boa, honesta, trabalhadora, virtuosa, ao desencarnar, simplesmente vai continuar sendo boa, honesta, trabalhadora e virtuosa. O homem mau, o homem perverso, o homem criminoso, ao desencarnar, naturalmente vai continuar sendo mau, perverso e criminoso. Então, agora nós vamos entrar em outra questão aqui, meus amigos. A questão é a seguinte: todo mundo pensa assim, será que morrer é doloroso? Será que desencarnar é doloroso para o espírito? Kardec não passou desapercebido dessa questão. Então, numa das perguntas de O Livro dos Espíritos, ele indaga o seguinte: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem para ele da seguinte forma: não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Meus amigos, nós sabemos que a vida aqui na Terra é uma vida de dificuldades, de dor, de sofrimentos, de prova e de expiação para o espírito que reencarna. Não é fácil viver aqui na Terra. Então, muitas vezes, nesse sentido, nós sofremos muito mais as dores morais, a dor de uma separação, a dor de uma traição, de uma ofensa, de um amigo querido, a dor de um arranhão, uma queda, uma dor física. O espírito sofre muito mais quando está aqui na Terra. Porque o momento da morte para ele é o momento da libertação. É o momento em que ele recebe a palma da vitória e retorna para a sua verdadeira vida. A verdadeira vida é o plano espiritual. A vida aqui na Terra é passageira, que são 70, 80 anos de vida aqui na Terra, comparado com a eternidade, que é o que nos aguarda. Vamos adiante? Que sensação experimenta a alma ou o espírito no momento em que se reconhece estar no mundo dos espíritos? O que nós sentiremos ao chegar do lado de lá? Eis a pergunta que Kardec também fez. Pergunta de número 159 do Livro dos Espíritos. O que experimenta o espírito ao chegar no plano espiritual? Vamos ver a resposta dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Então, para aquele que praticou o mal aqui na Terra, a chegada no plano espiritual é muito sofrida, é muito dolorosa,
porque ele se sentirá envergonhado, muitas vezes, de encontrar as próprias vítimas, muitas vezes de encontrar aqueles com os quais criou inimizade, aqueles a quem ele prejudicou. Então, essa é a sensação daquele que praticou o mal aqui na terra. Chegar do lado de lá e se sentir envergonhado de ter feito o mal, envergonhado de estar diante do anjo da guarda e esse anjo da guarda olhando para ele de forma indulgente, mas triste porque seu pupilo praticou o mal. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Nascemos aqui na terra para progredir, nascemos aqui na terra para fazer o bem, para praticar a caridade, para ajudar os semelhantes, para adquirir virtudes e conhecimentos. Então, aquele que se aproveita da vida aqui na terra, ao chegar no plano espiritual, por ocasião do vencimento dos seus dias aqui na terra, receberá a palma da vitória, se sentirá feliz, não terá vergonha de nada, porque estará com a consciência tranquila. Meus amigos e minhas amigas, existe um fato que ocorre por ocasião do desencarne, que é a perturbação espiritual. Isso no que diz respeito a nós, espíritos ainda de condição ainda muito inferior, muito acanhada, espíritos ainda medianos. Então, no momento do nosso desencarne, nós vamos passar por um período de perturbação. Vamos ler? Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Quanto mais inferior é a pessoa, maior vai ser o tempo dessa perturbação. Quanto pior for o homem, pior vai ser o momento do desencarne. Vai continuar muitas vezes ligado ao corpo físico por semanas, por meses e às vezes até por anos, né? Isso principalmente no que diz respeito também a determinados tipos de desencarne, como é o caso do suicídio, por exemplo. Vamos adiante? O que vai acontecer conosco ao chegarmos no plano espiritual? Ao despertar no plano espiritual, o recém-chegado defrontar-se-á com as invariáveis realidades. Primeiro, visão panorâmica da última existência. Ao chegarmos do lado de lá, nesse momento de perturbação que passa o espírito, porque passa o espírito, ele vai poder, em questão de segundos, rever toda a sua existência. Melhor dizendo, ele vai ver, passando diante de si, como se fosse um filme, os momentos mais importantes da sua vida aqui na Terra. As ações boas que ele praticou, as ações más que ele praticou. É o chamado balanço de consciência, que cada um de nós enfrentará ao chegar do lado de lá. É a prestação de contas, é a visão panorâmica da última existência. Reaquisição da forma antiga, pouco a pouco, mais ou menos rápido ou lentamente, nós vamos readquirindo a forma antiga, a forma que nós quisermos. Vamos voltar a ser jovem no plano espiritual, readquirir as forças anteriores, estarmos sadios como nos dias mais belos de nossa juventude. Encontro com os espíritos afins, elevados ou inferiores.
Ao chegarmos do lado de lá, muitas vezes estará nos aguardando, nos receberá um paizinho desencarnado, uma mãezinha que partiu antes de nós, um familiar querido, um irmão, um amigo, às vezes alguém que muito tempo a gente não via aqui na Terra. Vamos encontrar com os nossos entes queridos. Isso no que diz respeito àquele que fez por merecer, porque a pessoa má, perversa, criminosa, vai encontrar as suas vítimas o aguardando para se vingar. Analogia do meio espiritual com a paisagem terrestre. Já ouviram dizer que a vida aqui na Terra é uma simples cópia do plano espiritual? Pois bem, e é verdade. O plano espiritual, as paisagens existentes do lado de lá, são muito mais belas do que as paisagens da Terra. Do lado de lá existe todo um mundo a ser vivido, toda uma região, melhor, várias regiões, várias colônias espirituais que trazem todas as condições de vidas iguais às que vivemos aqui na Terra, como nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Vamos passar esse slide. Aqui nós temos o depoimento de um soldado sobre o seu desencarne. Um soldado que morreu em batalha, na guerra, está lá no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, editado pela FEB. Vamos ver o depoimento desse soldado. Quando fui ferido, achava-me à borda de uma trincheira, e quando as convulsões cessavam, estava morto. Senti-me então, como antes, em perfeito estado de saúde. Via-me trajando o uniforme militar. Meu primeiro pensamento foi para bem, seu filhinho. E, ao pensar nele, vi-me logo transportado à minha casa, onde o contemplei a dormir na sua caminha, ao lado de Kerry, a mãe. Distinguia-os tão bem como com os olhos do corpo. Pensei em minha mãe e logo me achei ao seu lado. Via acordada na cama e lhe dirigi a palavra. Porém, ela nenhum sinal deu de me ter ouvido. Voltei então para a França, para a trincheira. Sabia-me morto. E um caso estranho me acontecia. Via passar diante de meus olhos todos os acontecimentos da minha vida, em os quais me comportara mal. Então esse soldado, por ocasião do desencarne, ele foi até a casa dele, viu o filhinho dormindo, viu a esposa, a viúva, foi até a sua mãe, só que a mãe dele não havia percebido ele, e enfim retornou ao campo de batalha, onde pôde perceber ali os acontecimentos da vida dele e esse fenômeno da visão panorâmica da existência que havia sido acabado de deixar. E o interessante que ele conta, que ele pôde ver os atos nos quais ele comportara mal. Imagina que vergonha para ele facear, relembrar aquelas ações que ele tinha praticado na terra quando ele praticou o mal. Vamos adiante? Logo depois, divisei um espírito que me vinha ao encontro. Era meu pai. Porém, não o reconheci. Entretanto, quando me chamou pelo meu nome, Will, imediatamente o reconheci e me lancei a chorar nos seus braços. Sentia-me extraordinariamente comovido e não sabia o que lhe dissesse. Que alegria, gente! Que emoção! Imagina chegar no plano espiritual e ser recebido pelo próprio paizinho e ser recebido pela mãe. No caso desse soldado, ele foi recebido pelo pai dele e sentiu grande emoção, como a gente viu. Muito bem, vamos passar a outra questão, a outra pergunta para que a gente possa refletir, de O Livro dos Espíritos.
O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? O que vocês acham, gente? O conhecimento espírita vai influenciar nesta demora ou não da perturbação por ocasião da morte? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, vamos refletir nessa questão. Ele nos diz, os espíritos nos informam que o conhecimento do espiritismo exercerá uma influência muito grande com relação à nossa chegada do lado de lá. Nós vamos ter muito mais facilidades do lado de lá por termos conhecido aqui na Terra o Espiritismo. Por quê? Porque ele é melhor do que outras religiões? Não, nada disso. Porque o Espiritismo nos informa esses aspectos da vida no plano espiritual. O Espiritismo nos dá a conhecer detalhes, nos mostra paisagens, nos mostra como é que vai ser a vida do lado de lá. É como se nós fôssemos mudar para outro país e antes de viajarmos, nós comprássemos um guia de viagem, onde nós vamos conhecer detalhes na vida deste país, das pessoas, dos ambientes, das cidades, os locais, as repartições, aonde ir, onde visitar, onde não ir. Então, o Espiritismo é esse guia que nós recebemos, que nos traz informações claras, precisas a respeito da vida do outro lado. Muito importante para nós, então, conhecermos as obras espíritas, o Livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno, que nos traz muitos depoimentos de espíritos sobre como é a vida do lado de lá, sobre a sua condição feliz ou infeliz, de dor, de sofrimento ou de alegria, de felicidade. Conheçamos o Espiritismo, leiamos as obras espíritas, leiamos as obras de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, porque André Luiz esmiuça para nós. André Luiz mostra em detalhes o mundo espiritual. Só que o conhecimento espírita ainda não é o mais importante. Eles nos respondem o seguinte: a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. O conhecimento do Espiritismo é importante? Sim, muito importante. Vai fazer diferença quando nós retornarmos para o plano espiritual, o conhecimento espírita. Porém, a prática da caridade, fazer o bem ao próximo, tolerar os semelhantes, receber uma ofensa sem revidar, fazer o bem, consolar as pessoas, fazer a caridade materialmente, doar o melhor de nós, doar uma roupa, um agasalho, um alimento para alguém, abraçar as pessoas, amar, servir, amparar, praticar a caridade. Isso, meus amigos, todas essas ações vão fazer toda a diferença ao chegarmos no plano espiritual. Seremos recebidos pelo nosso anjo da guarda com festa, seremos honrados com homenagens, receberemos a palma da vitória, se soubermos bem vivermos aqui na terra, se soubermos sofrer sem reclamarmos, se soubermos amar até mesmo aos inimigos. De certo, não foi por outra razão que Jesus nos recomenda
amai os vossos inimigos, amai o próximo como a si mesmo. Essa a chave dos céus. Vamos seguir adiante? André Luiz nos traz informações muito importantes sobre a vida no plano espiritual. Por sua natureza revelacionista, Nosso Lar descortina aos estudiosos da Terra os amplos, magníficos, diversificados horizontes do mundo espiritual. O que tem lá no plano espiritual, gente? Será? Será que do lado de lá tem universidades? Será que do lado de lá tem festas? Tem reuniões sociais? Vamos ver? Campos e florestas, mares e habitações, jardins e educandários, hospitais e pomares e outros detalhes próprios do plano terráqueo vieram dar ao após-morte um novo sentido de realismo, de esperança, de grandeza. A vida na Terra, então, é uma simples cópia da vida no plano espiritual. Tudo o que nós desfrutamos aqui na Terra, tudo o que existe aqui na Terra, existe em condições muito melhoradas no plano espiritual. Escolas, hospitais, lares, casinhas, universidades, faculdades, penitenciárias, presídios, locais de dor, de sofrimento, manicômios. Então, tudo que vocês puderem imaginar que existe aqui na Terra, existe também no plano espiritual e muito mais coisas. Só que as coisas boas, os bons sentimentos, as boas sensações, a felicidade no plano espiritual está ligado, como nós falamos anteriormente, ao merecimento, à prática do bem, à prática da caridade. Tudo o que nós fizermos de bom de cá, do lado de cá, todos os conhecimentos adquiridos aqui na Terra vão ser aproveitados no plano espiritual. Daqui da Terra, nós não vamos levar mais nada. Não vamos levar patrimônio, não vamos levar dinheiro, não vamos levar casa, não vamos levar carro, não vamos levar as nossas roupas, não vamos levar sequer o nosso pobre corpo, que vai ficar aqui na Terra. Ao partirmos daqui, vamos levar simplesmente aquilo que nós somos, o conhecimento que nós adquirimos aqui na Terra. Vai ser muito importante do lado de lá. As virtudes que nós conquistamos, o bem que nós fizemos, a prática da caridade. Vamos já caminhando para o nosso encerramento. Ainda diz André Luiz, impressionava-me sobretudo os aspectos da natureza, quase tudo melhorada cópia da terra, cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Que maravilha! Que beleza! Imagina quantas mansões existem no plano espiritual, quantas paisagens belíssimas que cativam o espírito, que vão nos encher de alegria do lado de lá. Quantos familiares, quantos amigos vamos encontrar, vamos ter ocasião de abraçá-los, vamos ter ocasião de pedir perdão aos nossos inimigos, vamos ter a ocasião de encontrar o nosso anjo guardião que velou pela nossa encarnação aqui na Terra. Vamos poder abraçá-lo, agradecê-lo por nos ter conduzido nesses dias aqui no planeta Terra. Vamos encerrar com uma lembrança simples. Bezerra de Menezes, ao chegar no plano espiritual e ao acordar num quarto de hospital,
vê diante de si, ainda deitado na cama, uma jovem bela, uma jovem linda, e pega na mão dessa jovem e pergunta: quem é você, minha jovem? E ela diz: eu sou Celina, mensageira de Maria, e vim te receber na sua chegada do lado de cá, Bezerra. E nesse momento, Bezerra de Menezes ouve uma música linda, ouve um coro, várias vozes a cantarem, uma melodia que ele nunca havia ouvido aqui na terra, tão bela. E aí pergunta: quem está cantando? Celina diz para ele: vai até a janela, Bezerra, e observa as pessoas cantando. E Bezerra se levanta e se desloca até a janela e vê uma multidão de pessoas, de espíritos cantando esta música. Então Bezerra pergunta a Celina: quem são essas pessoas? Celina então diz a ele: Bezerra, todas essas pessoas são aqueles que foram beneficiados por você na terra. Cada uma dessas almas, cada um desses espíritos, foi alguém que te ajudou, que você teve a oportunidade de ajudar quando esteve encarnado, e estão aqui para te agradecer, para te abraçar, para dizer para você como você foi importante para eles. Nesse momento, Bezerra de Menezes tem vontade de sair correndo, envergonhado. E Celina então diz para ele: não, Bezerra, observe essas pessoas, este é o justo merecimento por você ter sido um homem de bem na terra. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Abraçamos a todos virtualmente. Antes de nós encerrarmos, então, nós vamos tomar o passe magnético à distância. Vamos nos preparar nesse instante. Vamos ouvir uma música para tomar o passe. Fechemos os olhos nesse instante. Pensemos em Jesus. Senhor Jesus, amigo de todos nós, eis-nos aqui reunidos em Teu nome. Queremos Te pedir, Senhor, que possa trazer a cada um de nós o remédio de que tanto necessitamos. Vem, Jesus, curar as feridas de nosso corpo. Vem curar as feridas de nossa alma, Mestre. Nesse instante, cada um de nós mentalizemos uma cachoeira de águas límpidas e cristalinas. Esta cachoeira vai derramando as suas águas sobre nós, e Jesus, nesse instante, vai nos aplicando um passe longitudinal rápido. O Cristo vai estendendo as mãos sobre nós e vai retirando todo o nosso cansaço, vai retirando todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas. Senhor Jesus, torna-nos limpos, Mestre. Lava nossa alma, Senhor, das iniquidades, das inquietações, das preocupações, de nossas imperfeições. Graças a Deus, Senhor, torna-nos limpos. Nesse instante, mentalizemos o sol numa manhã radiosa e bela. Senhor Jesus,
Impõe tuas mãos, Senhor, sobre as nossas cabeças. Dai-nos o passe, Mestre, de alívio, de reconforto. Refaz, Senhor, as nossas energias. Mentalizemos Jesus, impondo suas mãos sobre nossas cabeças, dando-nos o passe magnético, refazendo as nossas energias, revigorando nosso corpo físico e espiritual. Sintamos o bem-estar desses raios luminosos a nos fortalecer. Graças, Senhor Jesus, te damos por tudo, Mestre amorável. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Proteja e ampara, Jesus, o lar de cada um de nós. Que essas bênçãos e que essas luzes se derramem sobre todo o nosso lar, sobre toda a nossa família. Sê conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, nos ampare. Terminamos assim a nossa reunião pública. Um abraço a todos os frequentadores virtuais do Centro Espírita Chico Xavier. Um abraço a todos os trabalhadores. Um abraço a todas as pessoas que assistiram à palestra da noite. Muita paz a todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau.